Então o mercado já começa a fazer as apostas para frente, e por isso que o Treasury futuro caiu, né? Porque já se projeta essa possibilidade. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto disso nos ativos e o que podemos projetar a partir da próxima semana ou até mesmo das próximas semanas. Estou um pouquinho com a minha voz rouca hoje em função da vitória épica do meu time ontem contra o Botafogo, uma atuação inesquecível do Soares. Já estão chamando ele até de extraterrestre, né? Então, berrei muito ontem, então semana que vem espero estar bem. Pessoal, episódio 22 do Aposentado Rico. 22, não se perca nas contas. Tem gente que fala comigo assim, qual é o episódio que tá? Tá no 16, 17? Não, 22, e vamos seguir gravando. Então, esse ano tem temporada até dezembro, para que vocês tenham muito conteúdo aí para assistir em relação ao nosso podcast. Então, já disponível nas principais plataformas. E a agenda aí, 22 de novembro, a partir das 18 horas, nosso último evento do ano presencial. Vou estar trazendo aqui para Novo Hamburgo o economista da XP para falar o que vai acontecer em 2024. Então, se você é aqui da região ou estará na região, vou pedir para o pessoal colocar um link de inscrição aqui no vídeo para que você possa já garantir a sua vaga. Esse evento vai estar sensacional, será imperdível. Então, se você tiver oportunidade, não deixe ela passar. 22 de novembro, 18 horas, aqui no Novo Hamburgo, na CI, último evento do nosso ciclo de palestras presenciais. Ok, pessoal? Vamos ao que interessa. O que aconteceu essa semana? Bom, eu venho falando para vocês que os principais elementos para a gente ficar atento são os treasuries americanos e a inflação. A inflação no Brasil e no resto do mundo. Mas quando a gente trata aqui da inflação, no Brasil especificamente, também é um dos elementos chaves, principalmente em função da possibilidade da continuidade de baixa do ciclo da taxa de juros. Então vamos falar primeiro do treasury. Continuou cedendo, principalmente após as falas do Jerome Powell, onde aquelas informações que na semana anterior eram supostamente ruins, né, em relação à criação de empregos, acabou que o impacto em relação à tomada de decisão do Fed foi positivo. Por quê? Porque ele começa a enxergar a possibilidade de um arrefecimento na oferta de emprego, e aí a economia estaria caindo um pouquinho, né, dentro da expectativa que eles tinham, para que não houvesse mais aquela famosa inflação de demanda. Então, a inflação também por lá já deu alguns sinais de estar um pouco mais calma, e hoje, nas declarações, a possibilidade que tenha sinalizado, talvez que tenha se encerrado por lá, ao menos, os aumentos. Não se fala ainda em baixa de taxa de juros, mas o fato só de dizer talvez não aumente mais já é uma grande notícia. E aí o que o mercado faz? Ele pega essa expectativa e já projeta. Historicamente falando, quando a gente olha os treasuries e olha inclusive as decisões de ciclos de taxas, dificilmente vai se passar 2 anos sem essa taxa voltar a cair. Então o mercado já começa a fazer as apostas para frente, e por isso que o treasury futuro caiu, né? Porque já se projeta essa possibilidade. E quando aconteceu isso, imediatamente ocorreu uma reação positiva nos principais índices. Quando eu mostrar os índices S&P e Nasdaq lá fora, vocês já vão enxergar esse efeito. Trazendo um pouco aqui para a comarca, os dados de inflação de hoje de manhã foram muito interessantes. Veio bem abaixo, inclusive projetando a inflação abaixo dos 4, porque nós temos a meta em 13,5, mas dentro do intervalo, né, que nós temos até 4,5, se esperava que nós estivéssemos mais para 4,5, inclusive um pouco acima, falava-se em 5%, se nós pegar o boletim em focos, e hoje essas projeções caem para abaixo de 4. Isso é uma ótima notícia, principalmente para o Comitê de Política Monetária, que tem que continuar pensando nas decisões que terá que tomar em relação à taxa de juros do ano que vem. Esse ano está precificado, a gente já sabe.
que vai chegar em 11,75. Mas as grandes apostas ainda se dão para o ano que vem, onde inicialmente falávamos abaixo da casa de 2 dígitos, seria 9,5, 9, algumas casas falam em 8,5, 8 os mais otimistas. E desde a questão da meta fiscal, que ainda é uma incógnita, nós não temos isso muito claro. O DI futuro, como eu já demonstrei na semana passada e na anterior também para vocês, disparou. Isso impactou diretamente os ativos. E agora, com a reversão da expectativa inflacionária, com a queda dos treasuries americanos, com a expectativa de volta, né, ou seja, de capital migrando de volta para investimento em emergente, o Brasil, nesse quesito, também está muito bem posicionado em relação a seus pares. Tirando o México, o restante dos nossos concorrentes, digamos assim, por esse mesmo recurso, estão muito mal. Então, espera-se uma volta de fluxo muito interessante. Isso tudo eu já vou mostrar aqui nos gráficos, como vocês já podem ver o índice Bovespa colocado aqui na tela. Teve uma reação bastante positiva, aqui muito mais ligada à questão externa, mas aqui já com implicações da nossa inflação e dessa expectativa. Depois vou mostrar o gráfico do DI, e o DI também corrobora exatamente com a mesma tese. Tivemos um rompimento, primeiro da semana passada, da LTB, que eu mostrei, esse rompimento do canal aqui foi uma movimentação muito importante. Mas nessa semana, tivemos a continuidade desse movimento e o rompimento do topo prévio. As médias alinharam-se no sentido positivo, ou seja, todas elas alinhadas para frente, e agora num padrão que sugere continuidade do movimento. Então, provavelmente teremos o teste da região dos 123 mil pontos, como vocês podem verificar aqui no topo do gráfico. Se eu colocar um gráfico semanal aqui para vocês, olha só o que acontece no semanal. Nós temos dois candles de muita força, o candle dessa semana, inclusive, com volume acima da média. Semana passada a gente teve feriado, mas eu achei o volume bom, mesmo com o feriado, só que essa semana já acima da média, confirmando o movimento. E o mais importante, olha só, as médias voltaram a alinhar-se no sentido da tendência de alta. Então, dois candles de força, rompimento de regiões importantes de resistência e um fechamento bastante importante que sugere a continuidade do movimento de alta no índice Bovespa. Quando olhamos para o dólar, vamos dar uma olhada no dólar futuro, o que nós encontramos? Nós encontramos aquele velho e bom canal de baixa, ainda atuando aqui. Então nós tivemos um teste aqui da região dos 5,87 no intraday, nós tínhamos inclusive projetado aquele pivô na semana anterior. Ele tenta um repique, para na média de 9, hoje corrige, sugerindo continuidade de baixa, que aqui, se montar mais um pivô de baixa, olha só, a expectativa do canal, onde é que está? Em 4,80. Momberg, dá para chegar em 4,80? Tudo indica que sim. Né? Se perdermos a região do último fundo, né, intraday aqui nos 4,87, muito provavelmente teremos o teste do fundo anterior e do fundo do canal de baixa. E aqui que eu queria mostrar a questão do DI para vocês. Vamos falar do DI 25. Nós já tínhamos aqui dado uma sinalização do fundo do canal de alta, perdemos o canal de alta e hoje perdemos a média. O que significa isso na prática? Muito provavelmente os agentes começaram a acreditar novamente na possibilidade de trabalharmos abaixo da casa dos 10 a partir do ano que vem. E essa ótima notícia também somou-se para colocar ainda mais energia para os ativos de renda variável. Então, aqui tem um efeito muito positivo para ativos de risco. Quando a gente parte para dar uma olhada no que está acontecendo lá fora, então olha só, S&P, olha como está aqui. Nós temos a formação de um rompimento do topo prévio com um pivô de alta. E esse pivô certamente levará os preços lá para casa dos 4.500. Nasdaq, inclusive, já adiantou o movimento. Né? Já andou mais forte ainda e já está muito próximo de atingir não só o alvo dessa movimentação do topo anterior, como lá do topo de 16 mil. Então, a recuperação se dá especialmente pelo elemento Treasuries, que eu já vim falar, que eu falei no início do vídeo.
A Europa acaba entrando no mesmo embalo, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico, já monta um pivô de alta, já quebra o topo anterior e esse W provavelmente, sob o ponto de vista simétrico, deve levar os preços na faixa dos 4.300, 4.400. E como está o VIX? Como é que está o índice do medo? Naturalmente descendente, já beirando aqui os 14. Então, as notícias melhoraram bastante bem lá fora. A questão do conflito no Oriente Médio, que existia um certo temor em relação à possibilidade de escalarmos para algo maior, mais sério. Cada vez afasta mais, a queda nos preços do petróleo indicam isso, inclusive. E muito provavelmente ainda não está mais fazendo preço negativo. Né? Então, por isso que os ativos vêm se recuperando de forma bastante expressiva. E eu queria trazer para vocês, pessoal, um gráfico que nós tivemos essa semana reunião com algumas gestoras, bater um papo sobre, principalmente, o pessoal tentando trazer uma explicação pela baixa performance dos fundos multimercados, os fundos de hedge, como são mais conhecidos aí no mercado. E esse gráfico me chamou muita atenção, porque ele é um gráfico que ele compila a média de performance de toda a indústria. Aqui, pessoal, é 2008. Tá? Esse fundo aqui que vocês estão vendo acima da minha imagem, que foi o pior momento dos fundos. Depois a gente vai a 2020, lá no Covid. Dá uma olhada, eu não estou conseguindo apontar aqui o gráfico para vocês, mas sigam embaixo aqui 2020, vocês vão ver que está muito próximo do fundo. E aqui é o momento atual. Quando pegamos a indústria de fundo de multimercados, esse ano de 2023 está muito ruim. Está muito abaixo do CDI, alguns fundos performando inclusive de forma negativa, mas se pegarmos em média, estão aí com 30%, 40%, 50% de CDI, boa parte dos fundos da indústria. Pouca gente escapou. Em tese, o que quer dizer isso? Significa que é para entrar em fundo multimercado? Não sei ainda, mas o que costuma acontecer, via de regra, na cabeça do investidor? Ao menos aqui, quando o pessoal nos procura aí para fazer alocações, quando a gente oferece um cardápio de produtos, que vai de renda fixa, fundos imobiliários, ações, tudo, mas quando chega na questão dos fundos multimercados, é bem difícil você mostrar uma lâmina de um fundo que está performando muito abaixo de CDI. Geralmente, intuitivamente, mesmo sem entender muito bem do que se trata, o cliente ele não gosta do que vê. E na outra ponta, se você mostra, por exemplo, um fundo que está performando a 150, 180, 200 CDI, isso chama muito atenção. Só que em determinados momentos a gente pode estar justamente na ponta contrária. Um fundo que performou muito bem pode estar no fundo, pode estar no topo daquele gráfico que eu mostrei. Então todos os elementos levam a crer que a gente está chegando no fundo do poço da indústria de multimercados. Podemos estar diante de mais uma oportunidade, em mais uma categoria de produtos. Então, quando você for analisar essa categoria, abstraia a janela de 6 meses até de 12 meses. Olhe para a janela de 3 anos. Isso foi unânime, eu falei com 3 gestoras diferentes nas últimas 2 semanas. Eu fiz essa pergunta para eles, para os gestores de fundos dessa categoria. Qual é uma janela razoável para você entender se um gestor acertou ou errou a mão? 3 anos. Todos me disseram isso. Né? Eu esperava até que fosse um pouco mais curto, mas eles disseram, se em 3 anos não entregar acima de 150 do CDI, esse fundo você tem que ficar de olho. Não estou falando dos fundos de hedge, tá? Fundo de multimercado. Não fundo de crédito privado que entra em multimercado, mas é outra categoria. São aqueles fundos de categoria macro que tem um leque, né? Uma quantidade enorme de possibilidades. Tá? Então, desses fundos que eu me refiro a entregar acima de 150 do CDI. Eu achei bem interessante. Por essa mesma visão, a gente está no fundo do poço em relação a essas janelas. E talvez quem tiver um olhar um pouco mais crítico em relação a essa possibilidade, talvez tenha uma oportunidade bem latente nessa categoria de ativos para a gente pensar em investir. Pessoal, era esse o meu recado. Espero que tenham gostado. Cliquem no sininho aí se gostaram, deem um like, assine nosso canal, compartilhe nosso vídeo. Vão lá assistir o Aposentado Rico, está muito legal. Continue escrevendo para a gente, é muito, muito, muito legal mesmo receber os feedbacks de vocês.
Escreva abaixo esse vídeo aqui o que vocês estão achando, se o mercado pode estar num ponto de virada ou não, se vai mais ou vai menos. Eu sempre gosto dessa interação. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!